pessoas, porque eu vou estar falando sobre um tema muito especial, que é qual é o seu tamanho, né? Então, antes que a gente comece, eu queria desejar para você uma excelente noite. Eu, de verdade, preparei com muito carinho, de forma muito especial, essa palestra de hoje, né, esse nosso momento. O tema é um tema mais do que especial, acho que é o tema mais relevante da minha vida, tá? Do que eu já pude viver. E, de verdade, eu quero trazer para você essa mensagem da forma mais pessoal, direta, impactante e crua, tá? Porque eu não quero criar, de verdade, um cenário de coisas que não existiram, porque, de verdade, a gente vive a vida do jeito real. Se você tenta viver uma vida irreal, uma vida que não existe, uma vida que não é segundo realmente os propósitos, segundo os planos que existem para você, eu acredito que as coisas ficam superficiais. Então, eu quero dizer para você que está aí do outro lado, que eu tenho certeza absoluta que o conteúdo de hoje vai chegar até você, vai chegar até a sua casa, vai chegar até todos os seus familiares, as pessoas que você indicou esse vídeo, com o maior impacto possível, tá? E quando a gente fala sobre qual é o seu tamanho, a gente precisa parar, em primeiro lugar, para pensar quem somos nós, né? Pensar quem é você, de verdade, eu acho que essa é a parte mais importante de todo o processo. Porque quando você sabe quem você é, você sabe onde é que você cabe, você sabe onde você não cabe, você sabe para que você chegou aqui, você sabe qual o porquê de você ter passado todas as coisas. E nesse momento aqui, de verdade, eu quero dizer para você que eu consegui encontrar essas respostas para a minha vida. E por isso que eu estou aqui falando com você. Porque seria muito, eu posso dizer assim, até louco da minha parte, falar sobre coisas que eu não consegui viver, falar sobre coisas que nem existem. E de verdade, eu espero que esse seja um momento muito, muito, muito especial. Então, vamos lá. Queria começar dizendo quem sou eu, né? Então, o meu nome é Gabriel Cunha, eu tenho 25 anos de idade, eu nasci em Brasília, né? Eu fui criado com meu pai e minha mãe, então meus pais ficaram casados até eu acho que ter 17 anos, então eu tinha uma boa estrutura familiar, né? Isso eu sempre tive. Meu pai estava presente, minha mãe estava presente. Eu sempre estudei em colégios bons, porque eu fazia as provas para poder ter desconto, e aí meus pais conseguirem complementar ali com a renda e fazer as coisas acontecerem. Eu tenho um irmão, né? Meu irmão é 4 anos mais novo do que eu, então eu sempre tive uma vida normal, mas eu sempre fui um sonhador, tá? E por ser um sonhador, eu sabia que fazer a mesma coisa que todas as gerações anteriores a mim fizeram não ia me levar para novos caminhos. Talvez me deixasse com a mesma vida que eu já tinha, mas não me levaria para um novo caminho. Então eu sempre fui muito sonhador, eu sempre quis constituir família, eu sempre quis ter um filho, eu sempre quis amar a uma mulher só e poder viver a minha vida, em construir a minha família e fazer isso da melhor maneira possível. Mas, de verdade, na minha história, nem sempre os meus sonhos vieram com facilidade. Para falar a verdade mesmo, nunca veio com facilidade. Nunca veio com facilidade. Para poder te explicar, né, por que nem sempre foi assim, eu vou precisar voltar de quando o Gabriel era pequeno, né? Quando o Gabriel era pequeno. Grava esse termo, pequeno, tá? Vou precisar voltar quando o Gabriel era pequeno. Então, vou ter que abrir meu coração para te mostrar e te contar como é que era a minha vida, né? Eu era muito jovem e eu lembro, né, que a gente participava dos eventos da família, né? A gente ia para a casa de um familiar e de outro, e eu tinha os meus primos. E tinha uma coisa que a gente fazia e sempre dava assim, muito certo, que era as pessoas ficavam assim de lado e uma encostava e a gente via a altura delas. Foi aí que começou a história inteira, eu já parei para pensar sobre isso. Foi mais ou menos aí que começou essa história inteira. E se não fosse isso, eu não estava aqui agora. Se não fosse isso, eu não estava aqui agora. E aí a gente encostava assim os primos para ver quem estava maior. Então disputávamos, né, quem é que crescia mais. Só que chegou num determinado momento da história, só para detalhe, tá? Eu sempre perdi essa brincadeira. Então eu sempre estava um pouquinho para baixo, né, dos meus primos ali. E aí o que acontece? Chegou no momento dessa história que, de verdade, eu não participava mais da brincadeira. Porque quando eu não participava mais da brincadeira, porque já era visível. Chegava a ser engraçado para quem estava do lado de fora que eu pudesse participar da brincadeira. Porque mais ou menos era assim, né?
Tinha uma pessoa que estava nessa estatura e eu estava aqui. E aí, por que eu estou te contando isso, né? Porque ali nascia o primeiro trauma, né? O primeiro trauma de eu falava assim, caraca, eu sou baixinho. E por algum motivo, na minha cabeça de criança, existia algo, né? Que dizia assim, olha, para você ser alguém na vida, você teria que ser grande, né? Isso acontecia. E o pior é que eu criava o trauma, e porque eu também criava o trauma, e tudo que a gente pensa e mentaliza atrai, quando eu chegava na escola, então eu lembro de estar lá, sei lá, na 6ª série, 7ª série, e eu comecei a ter os apelidos, né? Os apelidos eram cabeçudo, porque realmente minha cabeça é grande, né? Os apelidos eram Nanico, Tampinha, esse tipo de coisa. E eu acho que eu comecei a internalizar tanto aquilo que, por mais que meu pai fosse um cara de 1,80 m e pouco, eu puxava a altura da minha mãe, que era acho que 1,50 m e pouco, né? E o que acontece? Quando você pega uma criança e uma criança começa a internalizar algo, e isso para ela é um trauma, e vem todo um cenário de bullying, né, sobre a vida dela, ela começa a trazer aquilo dali, e aquilo dali começa realmente a entrar para o subconsciente dela. E por que eu estou te falando isso? Porque eu não sei, né, se você viveu traumas. Se você viveu traumas, eu não sei também se o seu era de ser um nanico, né? Eu também não sei se você, no meu caso era um nanico, né? Eu não sei se você era um nanico, se você era gordinho, se você era um magrinho, se você era um cabeçudo. Eu não sei se você era um nerd, se você era o que não aprendia, se você é o que não conseguia ver. Eu não sei. Eu não sei qual era o trauma que você passava. Bem, mas por que eu estou abrindo a minha vida aqui para você? Porque foi graças a esse trauma que, de verdade, Deus pôde me colocar onde Ele me colocou. Que foi o quê? Dando o poder de conversar com as pessoas e de impactar a vida delas. Mas sobre isso eu quero falar um pouquinho mais na frente. Porque aquilo era o Gabriel criança. Quando o Gabriel se tornou um pré-adolescente, imaginem só, os garotos todos entraram na puberdade, era a 8ª série, eu lembro disso, era uma das séries que eu mais queria chegar, porque eu descobria que as pessoas criavam barba, né? Eu descobria também que elas cresciam e eu falei, cara, quando eu entrar na 8ª série de verdade, minha vida vai mudar, eu vou deixar de ser tampinha, né? Eu vou deixar de ter estatura de menininha, né? Porque na minha cabeça era assim, né? Pô, tem 1,50 m, 1,50 m e pouco, 1,67 m, tamanho de mulher, porque minha mãe era mulher e tinha esse tamanho, minha avó é mulher, tem esse tamanho, né? Então, o meu pai não tinha esse tamanho, né? Os colegas com que eu queria me comparar não tinham esse tamanho. Então, pô, tinha estatura de mulher. Eu falei, pô, então, de verdade, quando eu entrar na 8ª série, minha vida vai mudar. E eu esperei muito por esse momento. Eu não vou mentir para vocês, eu esperei muito. Muito. Talvez você espere muito para um momento da sua vida. Pensa, o momento que você mais esperava na sua vida. O momento que você acha que vai ser aquela virada de chave. Você passou por humilhações e aí, pá, mudou. Você passou por fome, aí você fala assim, um dia eu não vou mais passar fome. Você era o gordinho, você fala assim, um dia eu não vou ser mais o gordinho. Um dia eu não vou ser mais aquele. Pois é, eu esperava esse momento, era a 8ª série. Eu lembro que chegou a 8ª série e eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado porque quando entrei na 8ª série, e eu lembro desse dia, de entrar na sala, eu não reconhecia mais os meus amigos. E grande parte deles riram de mim. Por quê? Porque quando eu entrei na sala, eu tinha um amigo, o nome dele era Pedro. Né? O meu amigo, só vou falar o primeiro nome. Meu amigo Pedro, ele era o cara que era franzino igual a mim. Quando ele virou assim, gente, de umas férias para outra, o cara chegou com barba, alto, igual eu queria ser, e ele era meu melhor amigo. Então, era muito bizarro. Por quê? Esse cara era meu melhor amigo. E quando eu ficava do lado dele, era como se eu estivesse do lado daqueles meus primos, aqueles do bullying. E de verdade, não é que meus primos faziam bullying comigo. É porque a minha mente aceitava olhar para uma circunstância e me colocar para baixo. Era uma opção que a minha mente escolhia, mas que eu não conseguia controlar, porque eu não conhecia a minha mente. E aqui está uma das primeiras chaves que eu vou falar para você. O que você vive hoje, tá? É um reflexo da sua mente. De verdade, ninguém é capaz de montar em você, a não ser que você escolha fazer o papel de cavalo. Você também não vai estar numa situação inferior se você aceitar isso. Se você aceita, você tá. Se você não aceitar, você não vai ficar. Porque toda vez que alguém é alvejado, é porque ele fez o papel de alvo. E aí eu volto lá para minha história na 8ª série, então eu vi o Pedro e falei assim, caraca, velho, o Pedro tá assim. E o pessoal começou a rir, porque a maioria das pessoas tinham crescido e eu ainda era o nanico. Então o nanico voltou para a escola.
O Nanico voltou para a escola. Beleza, o Nanico voltou para a escola. Durante todo aquele ano, né? Era um ano ali, eu acho que mais ou menos de 2011, 2010, eu tenho 25 anos hoje. Durante todo aquele ano, eu vivia uma situação de ver as meninas da sala, todas interessadas nos garotos de ensino médio, nos garotos da sala, e eu era, sei lá, o cocô do cavalo do bandido, aquele que estava à distância. E de verdade, quando você é adolescente, tudo que você quer ser, sei lá, é popular no colégio, ou pelo menos não ser um cara que é zoado, né? Então sempre tem, né? A gente vê aqueles filmes que tem o cara assim, meio esquisitinho e tal, entre aspas, esquisitinho, tá? E tal, que ele sofre o bullying. Eu era esse cara. Eu era esse cara, né? E aí o que acontece? Você não quer viver aquele papel. Bem, continuando, eu vivi todo o ano, né? Aquela situação. E eu vivia inconformado com isso. E eu pedi para o meu pai, né? Eu falei assim, pai, eu quero muito, muito, muito de presente uma coisa, tá? Eu quero muito isso. Então, pra vocês terem ideia, o ano começou mais ou menos no finalzinho de janeiro, a gente voltou para a escola, eu já vi que a situação não estava boa, meu aniversário é 4 de março, e próximo de 4 de março eu falei, pai, eu quero um presente. Eu já pesquisei, existe um tratamento, tá? Hormonal, que você toma esse tratamento hormonal e com esse tratamento você vai crescer, e eu quero isso para mim. Eu falo, mas para quê? Não sei o que, você vai crescer, você vai não sei o quê. Moral da história, tá? Eu tinha 1,65, continuo tendo os mesmos 1,65 desde 2011, praticamente, né? E não vai crescer, né? Não por fora. E aí, já eu falo sobre isso. Mas eu pedi para ele esse tratamento, ele falou assim, porque o amor de pai é um amor que transcende qualquer barreira. Então, os pais nem tinham dinheiro para isso, mas eles estavam dispostos a, cara, vamos trilhar isso com o nosso filho, porque a gente não quer ver ele passando por isso. E a gente foi atrás, né, do endocrinologista, fizemos um bocado de testes e tudo, e eu lembro de entrar numa sala com o endocrinologista, eu lembro até hoje, é uma cena muito viva, a diferença é que eu ressignifiquei essa cena, tá? Eu vou te falar um pouquinho sobre ressignificar cenas, por isso que é importante você estar aqui comigo. E aí, eu ressignifiquei essa cena já hoje, mas naquele momento foi assim, eu entrei numa sala com a certeza de que, yes, agora eu não sou mais o Nanico. Agora eu não sou mais o cara que vai, né, passar a vida inteira sendo um ninguém. Porque se eu não crescer, eu não sou ninguém. E era isso que eu tinha na minha mente. Eu entrei, sentei, e eu lembro até hoje, né, da médica falando assim, olha, eu tô olhando aqui os exames, né, bem, a única coisa que a gente tem que saber é, por exemplo, um dos riscos desse tratamento é o desenvolvimento, por exemplo, de um câncer, né? Então, um dos requisitos é que você não pode ter um câncer, né? E aí vi um problema, porque eu tinha uma avó que ela teve um câncer. E meu pai falou, e o médico já falou assim, epa, não pode. Um tratamento como esse não pode fazer isso. Eu lembro que ela foi curta e grossa, né, com isso. Eu lembro que ela foi curta e grossa com isso. E assim, mais ou menos naquele momento, a única esperança que eu tinha de poder ser alguém, pá, caiu por terra. Eu não sei se você já viveu isso, de ter uma única esperança, a crença de que algo vai mudar. E aí vem, tudo cai. E quando tudo cai, o que acontece? O Gabriel sai daquela sala e fala assim, bem, diante do que eu concebo como sendo o mundo, a única alternativa que eu tenho para mudar minha vida, e de verdade, essa, não sei se você já viveu algum trauma, mas se não tiver vivido, pode parecer brincadeira. Mas quando o seu mundo se resume a ser o garoto que sofre bullying dentro do colégio, o garoto que não consegue se inserir no modelo de sociedade que todo mundo diz que é o certo, quando isso acontece com você, a sua mente, ela dá uma mexida. O que é realidade passa a aparecer de forma desfuncional. E aquilo tomou uma proporção muito maior do que deveria ser. Por isso que eu estou fazendo a live hoje, que eu pergunto para você qual é o seu tamanho. E aí, naquele momento, eu saí do consultório e eu fiquei calado dentro do carro. E meu pai calado, e eu chorando, e eu calado, e eu chorando, e eu calado. E eu continuei calado. Nós morávamos num prédio. E esse prédio, ele tinha uma escada que levava para o piso superior, lá para onde ficava o telhado. E quando eu cheguei em casa, eu falei, eu vou pro telhado. Eu vou pro telhado. Eu vou pro telhado. É difícil falar sobre isso, porque quando você pensa, você fala assim, se eu tivesse feito o que a minha mente dizia para eu fazer, a vida ia estar muito diferente para as pessoas que teriam ficado e a minha que tinha partido. Porque eu subi no prédio, subi as escadas, fui para a beira do prédio, e lá na beira do prédio, espero que você nunca tenha vivido a experiência de ir para a beira do prédio,
de olhar para baixo e ainda de pensar, faz sentido. A minha mente dizia, faz sentido. Só que olha o nome disso, mente. E muitas vezes a mente não fala a verdade, ela simplesmente cumpre o nome dela, mente. E lá na beira do prédio, olhando para baixo, uma voz falava para mim assim, filho, lembre-se que você é filho de Deus. Daí eu olho para trás e quem fala isso é meu pai. Poucas foram as vezes que meu pai falou sobre Deus. Ele falava até que a gente era filho de ET, esse tipo de coisa. E aí, de verdade, eu estava assim na beira do prédio, eu olhei assim para trás e aquilo me assustou. Me assustou porque era meu pai falando sobre Deus. Então, me assustou até o ponto que eu saí da beira do prédio e fiquei pensando. E eu lembro dele virar para mim, botar o dedo assim e falar assim, olha, filho, você não precisa ser um homem grande. Você precisa ser um grande homem. Porque o teu tamanho, por fora você não muda. Quem você é por dentro, o teu tamanho por dentro você mexe. E naquele momento, de verdade, foi a pessoa que me concebeu aqui na Terra, falando assim, eu acredito em você, você é capaz. E quando a pessoa que me concebeu virou para mim e falou assim, que eu podia sim resolver o meu mundo interior, e se refletir no meu mundo exterior, foi a primeira vez que eu acreditei em mim. E quando foi a primeira vez que eu acreditei em mim, eu procurei um livro, que aquela minha mesma avó, a avó que tinha câncer, que teve câncer, ela me deu um livro, né, nesse mesmo aniversário, né, que está próximo aí. E o livro falava, todos podem ter sucesso. E eu li o livro, todos podem ter sucesso. E o cara falava que podia ter sucesso, que podia ter sucesso, que podia ter sucesso, que podia ter sucesso. E eu falei, cara, você estava acreditando que eu precisava morrer, que não tinha sentido nenhum. Já aconteceram algumas coisas incríveis. Meu pai falou sobre Deus. Segunda coisa, o meu pai, ele me conhece. Ele falou para mim que eu consigo. E esse livro aqui, desse cara que eu nunca vi na vida, também disse que eu consigo, então por que eu não consigo? E de verdade foi naquele momento que a minha vida deu uma virada. Eu parei de perguntar, de verdade, para Deus, por que eu estava vivendo aquelas coisas. Para perguntar, para que eu estava vivendo aquilo. E eu queria que você registrasse isso. Muitas vezes as portas não abrem porque a gente está perguntando, Deus, por que isso acontece comigo? Por que isso acontece? Mas muitas vezes o porquê você só vai entender muito lá na frente. Hoje eu entendo por quê. Porque se não fosse por isso, a gente não estava salvando vidas, e se tornou o meu propósito de vidas, né? O meu propósito de vida se tornou mostrar para as pessoas que elas podem sim ser gigantes. É isso que eu faço, né? Eu mostro para as pessoas o quê? Que elas podem sim ser gigantes. Eu mostro para elas qual é o tamanho delas. E eu te desafio a olhar para você e falar assim, eu sou um gigante. Naquele dia eu falei, eu vou ser um gigante de 1,65 m. Tem coisa que eu não controlo, tipo minha altura, mas tem coisa que eu controlo. E aí, por mais que o trauma tinha sido grande, por mais que eu tivesse sofrido bullying, eu deixei de ser a vítima. E quando você mata a vítima que existe dentro de você, e você coloca o protagonista para andar, o protagonista, né, para estar ali nas rédeas da vida, isso muda o jogo. Isso muda o jogo. E a pergunta que eu faço para você é, e aí, você já sabe qual é o seu tamanho? Talvez você esteja falando que você não merece isso, não merece aquilo. Então, a concepção que o Gabriel, porque o Gabriel mesmo, eu sou o mesmo, e de verdade, é tão interessante a história que eu tenho a mesma altura que eu tinha nessa época. Eu tinha 1,65 m, tá no relatório médico lá, acho que 2011, 2010, e eu não cresci mais. Por fora, mas por dentro, eu tenho certeza que todos os dias, ao acordar e ao ir dormir, eu tinha a convicção, como eu continuo tendo, de que dá para amanhã aparecer maior do que eu fui hoje. Então, eu posso aparecer amanhã para o mundo maior do que eu era hoje. E esse crescimento não vem de olhar para si, vem de olhar para o outro e entender qual a necessidade do mundo, o que o mundo precisa. E, de verdade, eu comecei a olhar para o mundo e eu comecei a pensar que, poxa, será que não tem ninguém sofrendo, sem coragem de falar assim, poxa, eu sofri esse e esse bullying, eu sofri esse e esse trauma e por isso eu acredito que eu não sou capaz. E, de verdade, eu vim aqui para botar a cara para tapa. Eu vim aqui para botar a cara a tapa nas redes sociais e falar assim, brother, eu não tô nem aí se você não se encaixa no modelo que a sociedade diz que você se encaixa. Porque você é muito maior do que isso. Porque você é muito maior do que isso. Porque você nasce para vencer. Você só escolhe perder porque você quer. Se você quer vencer, você tá comigo nessa live, eu vou te mostrar o passo a passo que eu fiz para isso. Porque é isso que eu faço. Eu mostro para as pessoas que elas podem ser gigantes. E aí, nesse processo, eu já te dei a primeira dica, que é
Troca o porquê isso aconteceu comigo com para que isso aconteceu comigo. Porque quando eu comecei a perguntar, Deus, para que então? Para que então que eu não cresci? E aí, eu fiquei perguntando, Deus, para quê? E uma das respostas que eu tive foi para que você parasse de olhar para fora, olhasse para dentro e começasse a entender se existe algo dentro de você que presta. E eu descobri que eu tinha uma facilidade de aprender as coisas. Então, olha só, eu deixei, inclusive, essa é a primeira superação. A primeira superação foi, eu deixei de ser o nanico do colégio, eu deixei de ser o tampinha, mesmo com 1,65 m. Por quê? Porque eu mandava muito bem nos conteúdos do colégio. Eu mandava muito bem. Quando chegava na época de prova, eu arrebentava, eu tirava 8, 9, 10. E eu comecei a formar grupo de estudo com os gigantões e com as bonitonas da sala, e eu começava a explicar, com humildade, de falar assim, olha, eu entendi isso, vocês entenderam? Ah, eu não entendi, não sei o quê. Poxa, então deixa eu ajudar. Tanto é que isso se tornou um negócio. Se tornou uma empresa de reforço escolar, que desde 2012 eu criei, que existe até hoje, que é uma plataforma online, que hoje patrocina essa live aqui, que é Estudante no Topo, né? Então, olha só, para que Deus permitia que aquilo ali acontecesse na minha vida? Permitia porque eu tinha que ter a humildade de saber o que é você sentir dor, não encontrar respostas, não ver saídas, e mesmo assim, saber que você não está sozinho. Saber que mesmo lá, na beirinha, no beiral, olhando para baixo, dando frio na barriga, sentindo que aquela dali é uma decisão que vai ceifar a sua vida, sabendo que naquele momento ali Deus não te abandona. Não abandona. E ele pega e se manifesta através de qualquer pessoa. E nesse caso ele se manifestou através do meu pai, que nem falava em Deus. E por que eu quero falar isso para você? Porque se deu jeito na minha vida, vai dar na sua. E é com essa crença que eu faço as minhas sessões com os meus coaches e todos eles terminam acreditando que são capazes. E muitas vezes, qual que é o trauma? Eu não dou conta de falar em público. Gente, se eu era o tampinha, o introspectivo, vocês acham mesmo que eu dava conta de falar nas apresentações de grupo? Eu não dava conta. Eu não fazia. Era uma nota que eu sempre tirava 0, porque eu não ia. Eu gabaritava a prova, mas não apresentava. E aí, depois que eu descobri que o poder estava dentro de mim, não estava fora, que o que existia do lado de fora não determinava quem eu era pelo lado de dentro, e é isso que eu quero ensinar para o meu filho. Então, se você é pai e está aqui, presta atenção, para tudo que você está fazendo, porque você precisa ter essa sabedoria para entregar para o teu filho. Se você está aqui e você está prestando atenção no que eu estou te falando, eu quero que você saia daqui com uma certeza, a certeza de que só você limita o teu tamanho. Só você, porque aquilo que acontecia durante todo o momento nunca mudou. Continua sendo o mesmo Gabriel, o mesmo que quando sentava lá e fazia o exercício com os primos, ficava para baixo, o mesmo que era tampinha da 8ª série, mas no primeiro ano ninguém mais me chamava de tampinha. Eu só me chamava de professor. Ô, professor, aí era eu, né, o tampinha, o ex-tampinha, né, agora professor. Professor, me ensina esse negócio aqui de matemática? E eu, com humildade, eu podia falar assim, não tô nem aí pra você. Tu não falava que eu era tampinha? Pois é, você é o burrinho. Mas eu não fazia isso porque eu tinha humildade. A gente tem que ter humildade. Porque quando você tem humildade, de verdade, as coisas acontecem, a energia vem, as coisas fluem e tudo passa a acontecer. Tudo passa a acontecer. E aí, eu tinha humildade, então eu mostrava para as pessoas como é que era. Aquilo fazia com que eu ganhasse, inclusive, mais destaque dentro daquele meu colégio. Chegou ao ponto de, quando a empresa abriu, dos professores do colégio trabalharem na empresa que eu abri, dos coordenadores indicarem, e daquilo dali se tornar um exemplo de superação. E esse exemplo de superação levar outras pessoas a superarem também. E aí a gente chegou no momento que está aqui hoje, um dia 19/11/2020, em plena 8h31, com eu conversando com você e querendo dizer para você qual é o seu tamanho. Você não pode aceitar sair daqui. Você não pode aceitar sair daqui sem saber qual é o teu real tamanho. E aí a primeira coisa que você vai ter que saber, eu já te falei, para de perguntar por que aconteceu e troca por para que aconteceu. Segunda coisa, eu anotei bem ali que eu queria falar para você, você não pode ser uma vítima. Para de ser vítima, você tem que ser protagonista. Porque vítimas sofrem a ação das coisas que acontecem. Protagonistas olham para aquelas circunstâncias que são imutáveis. Você não pode fazer, porque aconteceu, aconteceu. Mas elas olham e falam assim, eu vou ressignificar.
Eu vou ressignificar. Eu vou olhar para os mesmos fatos, mas vou dar outra interpretação. Então, eu comecei a olhar para o fato e comecei a se ressignificar, colocar outro significado naquilo dali. E aquilo começou a mudar a minha vida. Como começou a mudar a minha vida, eu comecei também a observar que outras coisas eu poderia fazer e que essas coisas pudessem ajudar outras pessoas. E uma das coisas que eu descobri era, e essa, né, é mais uma história interessante. Por exemplo, eu pensei, olha, eu sempre tive um problema, né? E o meu problema era, eu tinha 1,65 m. Então, cara, se você tem 1,65 m, você vai entender o que eu tô falando, né? É uma briga quando você entra num shopping para você comprar uma roupa. Por que é uma briga quando você entra para comprar uma roupa? Porque normalmente não tem uma roupa que cabe direito em você. Fica parecendo que você é cantor de hip hop, que você é o cara do basquete. Só que não existe cara do basquete de 1,65 m. Então você usa a roupa do cara do basquete, aquela roupa grandona, mas você tem 1,65 m. Inclusive, já era piada, já me fizeram essa piada. Vai estar vestido de cara do basquete, só esqueceu de crescer, né? Já aconteceu, né? Então, era um problema. E diante desses problemas, eu pensei, cara, já sei, né? Eu vou me esforçar muito, eu vou trabalhar muito e eu vou ganhar dinheiro. E quando eu ganhar dinheiro, esses problemas não vão acontecer. Eu vou ser adulto e aí eu vou conseguir comprar a roupa que eu quiser. E de verdade, quando eu cresci, eu tinha dinheiro e eu ia adulto, no shopping, eu chegava na loja e pensava, pro seu tamanho eu não tenho. E eu falava assim, caraca, como é que pode um negócio desse? Como é que pode um negócio desse? Como assim? Só que aí você tem que entender que muitas vezes você é especial. E quando você é especial, não é em todo lugar que você cabe. Por que não é em todo lugar que você cabe? Porque às vezes você merece mais e vai buscar por menos. E aí, eu lembro que na minha vida teve um lugar que conseguia me atender. E quando eu encontrei esse um lugar, eu fiquei fielmente indo só para aquele lugar. Mas começou também a me espantar de por que ninguém olha e fala assim, os baixinhos também importam. Eu comecei a criar isso na minha cabeça e pensar, por que não? Por que não? E por que eu estou te falando isso? Porque às vezes você está num grupo de exceção. Qual pode ser seu grupo de exceção? Às vezes você é o cara que não está no peso. Às vezes você não está com o corpo do Capitão América. Você tem o corpo do Capitão América? Coloca aí. Se você tiver o corpo do Capitão América, coloca aí. Talvez você não seja o corpo do Capitão América. E você acha que você não está inserido no mundo. Porque de verdade eu tinha plena convicção. Quando eu estava lá, né? O Gabriel, antes da iluminação na vida dele, o Gabriel depois, o Gabriel antes pensava assim, cara, se você não crescer, você nunca vai ter uma mulher. Porque que mulher vai querer estar com tampinha? Tem ideia? Que ela nunca vai poder usar salto? Que cara vai ser esse que vai ter um filho? E eu falei no início da live que o meu maior sonho era me casar, meu maior sonho era ter um filho, era constituir família, era ter sucesso. Só que quando eu ressignifiquei a coisa, eu comecei a olhar para a parada e comecei a pensar, como é que eu posso fazer isso acontecer? Não muda também o que eu tenho por dentro. Aí eu descobri um truque. O truque que eu descobri foi, não muda por fora, mas muda por dentro. Com esse truque, eu pude conquistar a Sandra, gente. Eu pude conquistar a Sandra. A Sandra é minha esposa. E a gente tem um filho, o Gabrielzinho. E eu não sei qual é a estatura que meu filho vai ter. E eu também não tô nem aí. A única coisa que eu sei é que eu já incuto dentro da mente dele hoje que ele não tem limite de tamanho. Ele é um gigante. E eu quero dizer para você que está aqui na live, você é um gigante. Você é um gigante. E quando você coloca na sua cabeça que você é um gigante, você faz coisas que gigantes fazem. E quando gigantes fazem coisas, essas coisas estremecem o mundo não é mais o mesmo. Você precisa acreditar no que eu estou te falando, porque você já deve ter acreditado em muita baboseira que as pessoas disseram para você, que você não é capaz, que você não vai dar conta, que as coisas não vão funcionar para você. E toda vez que você levanta um propósito para poder fazer, saiba que junto com esse propósito, milhares vão levantar com pedras na mão para atacar na sua cabeça, para você ficar quieto. Mas de verdade, eu não me quieto e eu tomei o propósito de transformar a vida das pessoas e mostrar para elas que sim, elas podem sim ser gigantes, porque elas nasceram para isso. Você não nasceu para viver uma vida medíocre. E quando você acredita que você não nasceu para viver uma vida medíocre, a vida se transforma. Porque, de verdade, Deus começa a olhar lá de cima. Se você não acredita em Deus, as energias da física quântica, porque aí é ciência, né? Que é a mesma coisa que Deus. Mas ela olha lá de cima e fala assim, tem um cara ali emanando poder. Tem um cara ali que acredita. E aí a gente empodera mais ele. Porque para quem tem lhe será dado e terá em abundância. É assim que funciona. Então, quando você acredita nessas coisas, você consegue ir prosseguindo.
Eu consegui a esposa dos meus sonhos. Eu contei na live anterior. Se você não viu, vai lá na live anterior. Contei a esposa dos meus sonhos, gente. Eu fiz uma carta pensando numa mulher, uma mulher perfeita. E eu sou casado com ela. Não é uma parecida com ela, é com ela. Eu pensei em um filho maravilhoso, perfeito, fosse lindo igual a ela. O meu filho é a cópia da minha esposa. Eu falo assim, olha, ele é a cópia dela. Eu olho para ele e a vejo. Então, eu acho que são duas perfeições que Deus fez, mas essas coisas só chegaram para mim porque eu persisti. E quando a gente persiste, é diferente de insistir. E insistir era eu continuar tentando. Deixa eu procurar aqui o tratamentozinho para crescer, para não ser o tampinha, para não ser o quê. Não, você tem que olhar e fazer um tratamento dentro da sua mente. E olhar, porque quando eu mudo, o mundo se transforma. E quando o mundo se transforma, a coisa fica diferente. Agora, eu quero partir para um momento muito especial do que foi a minha história. Foi um pouquinho antes dessa parada inteira explodir. E eu quero que você saiba isso, porque é um momento de fé que faz as coisas mudarem. Aproveita, vou tomar mais água. Aproveita, aperta aqui no compartilhar e chama mais algumas pessoas que podem se beneficiar por isso. Porque, de verdade, eu recebi muitos depoimentos de pessoas que estão maravilhadas com o que a vida delas mudou, desde a live anterior, há 15 dias atrás, para agora. Porque elas colocaram em prática as coisas que a gente falou. A gente falou sobre moral dos sonhos, a gente falou sobre criar a sua carta, né, do mundo que você contempla e quer para a sua vida. A gente falou sobre uma série de coisas e a vida dessas pessoas se transformou. Então, compartilha com mais pessoas para elas participarem aqui também. E eu tenho certeza que vai ser incrível. Ainda nem começou. Eu descobri que eu podia mudar por fora. Aconteceram aquelas coisas no meu colégio, quando eu era lá um adolescente. Mas teve um momento, esse foi o momento, na minha opinião, a virada de chaves, que foi existir um seminário em São Paulo, que a minha avó com câncer, que por causa dela eu não consegui, né, fazer o meu tratamento hormonal. Olha que interessante. Por causa dela. Se ela não existisse na história, eu tinha conseguido fazer o processo. É assim que as pessoas veem. Mas se você for ver por outro lado, se ela não existisse, meu pai não existia, eu também não existia, então gratidão por essa minha avó, pela minha outra avó e por toda a minha descendência, todos os meus antepassados. Por causa dessa minha avó, ela falou, olha, vá para um seminário que vai ter em São Paulo, é um seminário em Biúna, para jovens empreendedores, você é empreendedor, vai lá naquele negócio. E eu falei assim, eu vou. Mas eu tô meio assim, então a gente criou uma caravana, levou acho que 60 pessoas para lá, muitos daqueles viraram meus amigos, né, por causa daquele momento, e lá num salão com 700 pessoas eu tomei uma decisão. Eu procurei um rapaz, e até então eu achava que minha história era normal, eu achei que todo mundo vivia aquilo. De verdade, achei que todo mundo vivia aquilo. E eu falei pro rapaz assim, eu queria ir lá em cima, nunca tinha falado em público, queria ir lá em cima falar um depoimento. Aí o cara, qual é o depoimento? Você mandou por e-mail? Eu falei, não mandei por e-mail. Eu tenho um depoimento, eu não tenho ele escrito, não dá tempo de escrever, mas eu quero ir lá e falar. O cara era maluco, me botou lá em cima, eu entrei de verdade num palco, nesse palco, eu vou falar para você, você olha assim no palco e você vê um bocado de formiga. Porque quando você vê 700 pessoas na sua frente, é um bocado de formiga. E para esse bocado de formiga eu contei a minha história. E quando eu terminei de contar essa história que eu contei aqui para você, eu tinha 700 pessoas em pé batendo palmas. E daquele dia até o último dia do seminário, eu já não conseguia mais andar no corredor com as pessoas falando assim, obrigado, porque a sua história me encorajou. Parabéns por ter decidido aceitar aquilo que estava no seu controle e mudar as coisas que davam para serem mudadas. E naquele momento eu falei, caraca, isso é diferente. E porque isso é diferente, dá para fazer uma vida totalmente diferente. Aquilo norteou a minha vida. E eu queria que você tivesse um ato de coragem. Qual que é o ato de coragem? Você precisa colocar para fora a sua história. Porque muitas vezes assim você mata a vítima. Naquele dia, na beira do prédio, eu tenho certeza que o Gabriel, verdadeiro, não caiu. Mas aquele que era vítima, caiu. E quando aquele que era vítima caiu, ficou só o protagonista. Mata a vítima que existe dentro de você e fica só com o protagonista. Porque esse protagonista nasceu para vencer. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar a ser gigante. Eu tenho certeza absoluta disso. Por que eu tenho certeza disso? Porque eu mudei a minha vida. Porque eu ajudei mais inúmeras pessoas a mudarem as próprias vidas, né, através de sessões de coaching, através, né, de cursos, de treinamentos e de tudo isso, e através de diálogos, tá? Diálogos como a gente pode ter aqui no final,
de responder perguntas que você queira me fazer, de como superar uma situação ou outra, e não necessariamente eu vou ter todas as respostas, mas as respostas que eu tiver eu já te dou, as que eu não tiver eu vou atrás, vou procurar quem saiba, porque eu tenho mentores, é um dos truques que você pode usar para poder crescer e ter alta performance, tenha mentores. Para estar aqui hoje, eu já consultei vários mentores, antes de entrar aqui com vocês aqui nessa live. Um dos maiores mentores que eu tenho é um melhor amigo. Uma das maiores mentores que eu tenho é aquela minha avó. E o maior mentor que eu tenho é Deus. Então, antes de entrar numa live aqui com você, eu paro e falo assim, Deus me orienta, coloca a mensagem certa para as pessoas certas no momento certo. E isso muda o jogo. Esse é um truque que você pode usar na sua vida. Use a sua mente para conquistar o que você quer, não para falar sobre as coisas que você não quer. E nesse momento que a gente já vai caminhando para o final desse nosso encontro, eu quero dizer que agora sim, agora você está preparado para a gente falar sobre qual é o seu tamanho. Então, eu vou falar com você aqui por mais aproximadamente 8 minutos sobre qual é o seu tamanho e como você vai transformar a sua concepção e se tornar um gigante. Se você quer realmente que isso aconteça, queria que você colocasse aqui no chat, eu quero. Eu estou aqui até agora para poder chegar nessa parte, porque se você aceitar isso, eu vou te contar. E se você, de verdade, aplicar a sua vida, transforma. Então, conta aqui para mim se você quer. Conta aí que eu estou esperando para saber se você quer. Eu quero saber como me tornar um gigante. Sabe por quê? Se tornar um gigante é saber qual é o teu tamanho. Saber qual é o seu tamanho, em primeiro lugar, você tem que saber como é que você está se medindo. Então, primeiro problema que as pessoas fazem, tá? Primeiro problema que as pessoas fazem, elas começam a se medir de acordo com as pessoas que já estão no nível acima. Você vai se frustrar. Ou tem também pessoas que começam a se medir por pessoas que estão em outro nível, que estão em nível talvez um pouco antes do que o seu. Você vai começar também a achar que você é um super incrível. E a melhor comparação que você pode fazer de você é com quem você era ontem. E a melhor inspiração que você pode ter é com quem você vai ser amanhã. Não se compare. Eu vou falar para você, não se compare. Você não pode ficar se comparando com os outros. Se você começar a se comparar com fulano, com Pedro, meu amigo, cara, a coisa não vai funcionar. Não vai funcionar. Tanto é que no meu ensino médio, o meu melhor amigo já não era mais o Pedro. Eu não sei porquê, acho que naquela época eu não tinha muito discernimento, acho que eu fiquei com raiva do Pedro, né? Porque, sei lá. Mas o meu maior amigo não tinha a altura do Pedro, o cara tinha 1,90 m. Então era tipo assim, ó. Tipo assim, o cara que dessa altura aqui, eu dessa altura aqui, o nome dele é William. Se o William tiver aí, pô, pode falar aí, né? Cara, o William tinha tipo quase 1,90 m, ele era tipo jogador de basquete, né? Então, eram dois gigantes, né? Eram dois gigantes. Um que todo mundo via, outro que só sabia quando ele abria a boca. E foi as coisas que as pessoas começaram a me falar. Nossa, olhei você e não dava nada. Entrei na sua live aí, eu comecei a ver que a coisa parece ser diferente. Que maravilha, porque você pode ser sim um gigante. Então, tô vendo ali gente falando que quer saber. Então, primeira coisa para você saber qual é o teu tamanho. Você tem que saber qual que é a régua que você está se medindo. Então, você precisa se medir por duas coisas. Uma, qual é o propósito de você viver? Você está aqui por um motivo, você não está aqui aleatório, tá? Deus tem um propósito para você estar aqui agora, junto comigo, nessa live aqui agora. Não era para ser ontem, não era para ser amanhã, era para ser agora. Então, se era para ser agora, você tem que saber o quê? Que você está aqui por um propósito divino. É o pra quê que você está vivendo tudo que você está vivendo. Para quê que talvez você tenha vivido reprovação, vivido uma destruição de casamento, vivido uma vida talvez conturbada, vivido uma série de traumas, uma série de bullying. Será que era para você ficar guardando isso dentro de você, esse lixo todo? Ou era para você pegar esse lixo e transformar ele em energia? Porque eu peguei o lixo que eu tinha armazenado dentro de mim e transformei isso em energia e botei isso para acontecer. Eu botei o motor para quebrar. E você precisa botar para quebrar. Então, saiba, em primeiro lugar, qual é o propósito de verdade que existe para você estar vivo. Segunda coisa, compare-se com quem você era antes. E inspire-se com quem você quer ser depois. Você precisa saber quem é o teu Gabriel 2021 e saber quem era o Gabriel 2019. E olhar que se o resultado não tá bom, você precisa de ajuda. Porque ninguém consegue sair da situação que está com a mente que colocou ele na situação que existe.
Então, ora, a sua mente atual vai te trazer para o resultado atual. Você sabe sair daí? Se não sabe, procura ajuda. Eu estou aqui para poder te ajudar, porque o meu propósito é fazer você entender que você já é um gigante, tá? É uma questão de colocar para fora. Assim como uma flor, ela desabrocha, você olha lá, tem um negocinho fechadinho. Se você ficar olhando para aquilo ali durante vários dias, você vai ver que a flor desabrocha. Ela não aparece de um dia para o outro. É assim que funciona. Uma borboleta dentro de um casulo é um negócio muito, muito esquisito, muito feio, até nojento parece. Você fica olhando, nossa, que negócio esquisito. Mas um dia ela sai de lá. Não é de um dia para o outro que ela saiu e foi a borboleta num lugar. Não. Foi um processo. E você, às vezes, está vivendo o processo da borboleta. Quando esse processo finaliza, pá, você explode. Outra coisa que eu quero te dizer, que é uma dica de ouro. Uma dica de ouro para você realmente pegar e compreender que você é uma pessoa de um tamanho incrível. Você precisa contar a sua história. Você precisa parar de achar que não tá bom, que você não dá conta de transformar o mundo. Você pode transformar o mundo através da sua vizinhança. Você pode transformar o mundo dentro da sua casa. Quando você aceita isso e entende que você tem um papel muito especial na sociedade que você vive, você com certeza vai começar a entender que você é gigante. É porque muitas coisas passam na sua mente, você não tem coragem de dizer. Muitas são as soluções que você tem para a vida dos outros e você não está tendo coragem de ir lá e aplicar. Eu te convido a fazer parte desse time. E como é que você vai fazer parte do time dos gigantes? Eu preparei um grupo mais do que especial, um grupo exclusivo. E eu pensei muito, eu estou pensando nesse grupo tem muito tempo. E eu falei, eu não vou criar algo que as pessoas não possam crescer. Mas eu criei um grupo muito, 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 muito especial. É um grupo no Telegram, é exclusivo para as pessoas que estão aqui agora. E eu coloquei esse link aqui na descrição. O que você tem que fazer agora? Você tem que clicar nesse link aí do Telegram e participar desse grupo exclusivo. Por quê? Porque a gente teve um momento agora que você não perdeu 42 minutos da sua vida. O YouTube está falando aqui para mim. Para você ter ideia, no início daqui, nós passamos 6 minutos tentando configurar a câmera. E essa câmera não ligava de jeito nenhum. E mesmo assim você voltou, você está aqui comigo porque isso é importante para você. Porque se sua vida não for importante para você, meu amigo, você vai viver ao acaso. Você vai ter que esperar qual vento vai soprar para você ir para esse lugar. Mas se você está aqui comigo é porque você tem um compromisso com a sua vida. E eu quero muito, muito, muito que você esteja no grupo das pessoas que eu posso compartilhar os conhecimentos que eu aprendo, que eu posso compartilhar o melhor material que eu separo, porque agora você já sabe que o teu tamanho é ser gigante. E quando você aceita que você é um gigante, você tem que ter postura de gigante. E a postura do gigante é, ele é um eterno aprendiz. E como um eterno aprendiz, entra no grupo do Telegram. Eu estou me aproximando aqui, deixa eu ver se eu tenho esse link. Ó, eu tenho o link, eu acabei de colocar o link aqui, ó, no chat, o link tá no chat. Entra, participa do Telegram, é gratuito, não tem custo nenhum, é exclusivo para você que participou junto comigo, porque a tua história é muito importante, a gente precisa começar uma jornada juntos. Eu faço o meu compromisso com você. O meu compromisso com você é que eu vou te acompanhar. Eu vou te acompanhar e eu vou te mostrar que sim, você é sim um gigante. Não importa de onde você veio, como você é, o que é que você já passou. Eu já passei por muitos dissabores na vida. Eu já quebrei minha empresa, eu já separei, eu já quase me matei, eu já pensei que de verdade eu era a pior pessoa do mundo. Eu já fiz muita, mas muita besteira. Mas de verdade eu consegui encontrar uma forma de transformar toda essa besteira em adubo. De olhar para isso e falar assim, isso aqui não me determina, mas isso daqui me empodera. E como me empoderou, eu quero empoderar você também. Eu quero saber se você confia em mim. Se você confia em mim, eu estou te chamando para isso. Porque as pessoas que confiaram não se arrependeram. As pessoas que confiaram, elas não se arrependeram. E a tua decisão de transformar a sua vida começa com um simples clique. Você vai clicar e vai participar do grupo do Telegram. Participou do grupo do Telegram, dali para frente, fica tranquilo que eu vou te guiar. O nosso momento de hoje foi sobre qual é o seu tamanho. Eu quero abrir aqui, para quem tiver qualquer pergunta, pode me perguntar. O nosso momento específico da live sobre qual é o seu tamanho, onde eu te mostrei que o teu tamanho não pode ser determinado pelo que as pessoas dizem, muito menos pelo estereótipo que a sociedade diz que é certo, que é o bonito, que é o belo e tudo. Eu consegui te mostrar isso. Eu espero que isso fique gravado dentro da sua mente. E eu quero que você me pergunte aqui no chat
O que você quiser saber, eu vou te responder. Então vamos lá, o chat está aberto, a gente tem 5 minutinhos aqui para você fazer qualquer pergunta. E se você ainda não apertou o botão ali para entrar no grupo do Telegram, aperta, não deixa essa oportunidade passar. Esse link, ele não fica aberto o tempo inteiro. Então eu coloquei ele ali agora, tem hora que ele fica fechado e ninguém mais entra no grupo, e depois a gente abre ele novamente, mas eu não sei se você vai ter a oportunidade de estar nesse grupo exclusivo junto comigo. Então, por favor, participa, porque é gratuito, é só ir ali, clicar e você vai fazer parte. Tô olhando o Henrique falando live top, parabéns. Pô, Henrique, obrigado, irmão. Valeu demais. Cara, eu quero saber, se tem alguma dúvida, ficou claro? Pergunta aí se você quiser. Pode perguntar que eu vou responder. Eu tenho aqui 4 minutos mais para poder trazer e responder qualquer pergunta que tenha. Então, eu estou à disposição de vocês, de verdade. Eu tenho prazer em buscar respostas. Não quer dizer que eu vá ter resposta que você vai me perguntar, mas se eu não souber, eu vou atrás da resposta e eu vou te contar, porque vocês que estão aqui, vocês são especiais. Vocês são especiais. Se você depois está vendo isso aqui gravado, saiba, manda aqui nos comentários, porque você é especial. Pode mandar que eu vou te responder. Eu mesmo, não vai ter ninguém de equipe, não vai ter ninguém de fora. Eu vou te responder. Eu vou atrás da resposta e eu vou te ajudar, porque toda pessoa merece ser gigante, né? Na verdade, todo mundo já nasce gigante, né, gente? Na verdade, a gente só precisa entender que a gente é gigante. É mais uma questão de acreditar do que uma questão necessariamente de você ser. Então, todos nós já somos gigantes, né? Você só precisa acreditar que você é capaz. Ó, uma pergunta, não saiu aqui, mas acabou de sair aqui, ó. Acabaram de fazer uma pergunta. Eu passei uma vida com depressão porque eu acreditava que eu não era capaz de realizar as coisas. A questão é, como eu posso transformar isso? Para você que me mandou essa mensagem aqui no privado, eu sei que você me mandou no privado porque talvez você esteja com vergonha. Fica tranquila, você não precisa ter vergonha de perguntar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu prestei consultoria, sessões de coaching com pessoas que sofreram abusos sexuais dos pais. Eu já prestei sessões de coaching com pessoas que passaram fome. É fome extrema. Amigo, se você é abusado por um familiar, não é uma coisa normal. Você passar fome mesmo, de verdade, isso não é normal. Você ser espancado por alguém que você ama, que deveria estar dando amor e cuidado para você, isso não é normal, tá? Agora, o que eu quero que você saiba? Você precisa olhar para cada uma das situações que passaram e você precisa acreditar que tudo o que acontece, você não precisa perguntar o porquê, senão você não vai viver um luto. O luto é quando alguma coisa acontece e você dá um tempo e aquela sensação para, você vai viver uma luta. Aí eu quero lutar para saber o porquê. Por que que isso aconteceu? Aí por que que era assim? Aconteceu para quê? Para que aconteceu? Quando você entende o para quê, que é muitas vezes para você vir inspirar pessoas a saírem, tá? A saírem da beira do prédio, porque eu já vivi isso. Eu já ouvi pessoas falarem para mim, a tua história mudou um destino que eu ia dar agora. Eu estava decidido a fazer isso, e aí eu mudei. Eu estava decidido a passar na pista para uma carreta me acertar. E aquela mensagem chegou na hora exata, e aquela mensagem rasgou meu coração. E quando rasgou meu coração, eu mudei. Então, isso é muito importante. É muito importante que você saiba que a tua vida é transformada exatamente pelas escolhas que você faz. Não importa o que aconteceu, não importa qual foi a situação, sempre você pode ressignificar. Ressignificar é onde está o segredo. Perdoe as pessoas que você acha que te fizeram mal, porque na verdade às vezes eles foram professores. Pode ter sido cruel, mas são aprendizados e quem ensina são os professores. Então, a vida é um lar de grande aprendizado. Estou lendo aqui, Lula Monteiro, suas lives têm mudado para melhor minha vida. Que você possa continuar deixando Deus te usar para impactar vidas. Você e sua esposa são bênçãos de Deus. Parabéns. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, porque isso mostra que a gente está fazendo um trabalho sério e que esse trabalho ele está gerando resultado. E quando gera resultado, isso vai impactando mais e mais pessoas. Tô vendo ali Cláudia Simone de Oliveira, minha mãe, sem ter certeza, né, que ela me ama muito e sempre quis que eu pudesse crescer. Então, percebam isso, vocês são capazes. Eu estou esperando por cada um de vocês
no nosso grupo do Telegram. Não há ninguém em lugar nenhum que possa impedir nosso sucesso quando tomamos a decisão de ser aquilo que desejamos ser. Margarida Borges, essa é minha avó, gente. Minha avó está sempre aqui, ela é incrível, né? É isso mesmo. É isso mesmo. É um anjo de Deus. Ela falava o tempo inteiro para mim isso daí, né? Depois que ela soube como é que estava minha cabeça, como é que as coisas foram. Então, a grande mentora que eu tenho, ter mentores é um segredo do sucesso. Eu quero ser o seu mentor. Você só não vai me ter como seu mentor se você não entrar no grupo do Telegram e deixar isso aí para depois. Eu espero que, de verdade, essa live tenha feito você acreditar que você é um gigante. Se você me encontrar na rua, se você me encontrar nas redes sociais, fala para mim assim, eu descobri que eu sou um gigante, que eu sou uma gigante e que eu posso tudo aquilo que eu quiser, porque dentro de mim existe uma centelha e essa centelha ela arde, ela é um fogo gigantesco e esse fogo é o fogo da vida eterna, ele vive em mim. Então, de verdade, se você está aqui, está vivo comigo, faça o dia de hoje ser o melhor dia da sua vida. Tamo junto, obrigado por você ter estado aqui comigo e eu te espero na nossa próxima live. Esse foi o nosso momento de hoje. Valeu!